tudo bem? Bom dia, como vai, professora Priscila? Estou aqui novamente para conversar com vocês. E aí, tudo bem? Como estão? Mais um dia, mais uma semana, né? Espero que esteja tudo bem. E hoje eu queria dar um recado, né? Eu sempre venho aqui, eu sempre passo aqui para falar com vocês e hoje eu tô com essa voz meio de traveco, né? Minha versão traveco, hoje vocês vão conhecer minha versão traveco. Eu sempre passo aqui para dar recados, para falar sobre questões da área tributária, da área contábil. E hoje eu gostaria de falar especialmente com um grupo de pessoas que vem crescendo cada vez mais no Brasil. E claro que este recado ele também vai para os contadores, para profissionais da área fiscal, mas principalmente para os empresários, para os novos empresários e para os empresários que já estão no mercado há muito tempo. O recado que eu quero trazer para vocês é o seguinte: um dos principais problemas que a contabilidade percebe ao cuidar de uma conta de uma empresa, normalmente, é a confusão que o empresário acaba fazendo entre pessoa física e pessoa jurídica. Exatamente. Até por falta de conhecimento, por falta de experiência, muitas vezes o empresário acaba misturando algumas contas da pessoa física na pessoa jurídica. E esse é um problema muito recorrente, só que esse é um erro muito sério, muito relevante e que pode comprometer inclusive o patrimônio do empresário, sabia? Exatamente isso. E eu percebo, né, nas minhas andanças aí pelos escritórios, que é muito comum esse tipo de coisa, esse tipo de procedimento. Até mesmo porque muitas vezes o empresário ele tá lá na correria do dia a dia e ele acaba pagando as contas da empresa com o cartão dele, pagando as contas dele, às vezes com o cartão da empresa, e acaba misturando um pouco as contas. E aí hoje eu li uma reportagem de manhã no jornal e me deu um insight para fazer esse vídeo para vocês, né? Contadores e também empresários. Olha só, é muito importante que o patrimônio ele seja bastante identificado. O que é pessoa física do que é pessoa jurídica. Que haja uma diferenciação no patrimônio, principalmente quando se trata de uma empresa limitada. E a limitada pode ser uma sociedade limitada composta de um titular, de um ou mais sócios, né? Ou uma Eireli, ela se compõe através de um titular, ou seja, só uma pessoa é responsável pela empresa. Das duas formas, o que significa limitada? Limitada significa que a responsabilidade do sócio fica limitada a integralizar o capital, ou seja, colocar o capital social na empresa, certo? Essa é a responsabilidade do sócio em colocar o capital social na empresa. Se a empresa tiver pendências com relação a terceiros, com relação a credores, a pendência é da empresa. Ou seja, a responsabilidade dela fica limitada ao patrimônio líquido da empresa, certo? Só que essa é uma situação onde o patrimônio da empresa ele é muito bem definido através da contabilidade. Por isso também que a contabilidade ela é uma ferramenta muito importante e muito séria, que precisa ser levada a sério. Porque ela pode, inclusive, salvar a vida, né? Salvar o patrimônio até do sócio, tá bom? Então, quando o patrimônio ele é muito bem definido na contabilidade, a responsabilidade do sócio ficou limitada a integralizar o capital. Obviamente que algumas pendências, né, como por exemplo o trabalhista, muitas vezes né, a Justiça do Trabalho ela consegue avançar essa responsabilidade para os sócios quando há pendência trabalhista. Mas, em via de regra, a maioria das pendências são responsabilidades da pessoa jurídica. Dessa forma, representada através da contabilidade, onde se registram todas as mutações patrimoniais da empresa, a contabilidade sendo feita adequadamente, sem essa confusão de patrimônios entre pessoa física e pessoa jurídica, vai garantir que, se uma pendência com relação a terceiros, somente a empresa seja acionada e não o patrimônio do próprio sócio e não o patrimônio do próprio titular. Mas, para que isso aconteça, o capital tem que estar totalmente integralizado e não pode haver confusões entre contas, entre entidades.
tá? Pessoa física é pessoa física. Pessoa jurídica é outro indivíduo separado com DNA próprio, ok? E pessoa jurídica, por que é pessoa jurídica? Porque ao registrar o contrato social, seja na junta comercial ou no cartório, acabou de nascer uma responsabilidade jurídica, ou seja, ela responde juridicamente perante terceiros. Quem responde é a empresa, não é o sócio, ok? Olha só, quando acontecem essas confusões de patrimônio, não há como a contabilidade registrar a diferença entre patrimônio da pessoa física e patrimônio da pessoa jurídica. Portanto, acaba misturando os patrimônios. Se os patrimônios se misturam, a responsabilidade não dá para ser segregada entre pessoa física e pessoa jurídica. Dessa forma, se a empresa tiver problemas com credores, por exemplo, os credores conseguem, de alguma forma, acionar juridicamente a empresa. E, claro, não sou advogada, vou pedir desculpa para os advogados com relação aos termos que eu estou utilizando aqui, tá? Me perdoem por isso. Mas a empresa, os credores, eles conseguem derrubar a condição de limitada, ou seja, descaracterizar a condição limitada da empresa e fazer com que a responsabilidade dos sócios passem a ser ilimitada. Dessa forma, os sócios vão acabar respondendo com seu patrimônio pessoal, que não vai estar preservado numa condição dessa, tudo bem? Então, fique atento com relação a isso. Professora, né, Priscila, Pri, mas é muito caro abrir conta de pessoa jurídica para eu separar a conta do banco de pessoa jurídica da pessoa física. A minha empresa é muito pequenininha ainda, tá? Aí é que entra a notícia que eu li hoje de manhã. Eu estava lendo o jornalzinho do Sebrae, cadê? Eu vou pegar ele aqui para te mostrar. Eu vou até postar, ó. Eu estava lendo esse jornalzinho aqui do Sebrae, hoje de manhã, de negócios. Esse daqui é o de setembro, tá? E saiu uma matéria muito legal aqui, falando sobre contas digitais no banco. E normalmente eu falo isso nos cursos que eu ministro. Eu falo sobre essa questão de misturar pessoa física com pessoa jurídica. E dessa possibilidade das empresas hoje abrirem contas virtuais. Eu vou até colocar aqui para vocês, depois nessa tela vocês vão ver aqui, esse gráfico, né, que aparece aqui, essa tabela. Na verdade não é um gráfico, é uma tabela. Eu vou até mostrar aqui para vocês essa tabela que ela aparece aqui nessa matéria. E ela faz um comparativo dos serviços oferecidos entre os bancos físicos e os bancos digitais e os valores cobrados entre ambos. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, não estou ganhando nada por isso, mas o meu interesse é justamente em colaborar para evitar tantos problemas. Por quê? Posteriormente, isso gera muita dor de cabeça. Você pode até conseguir comprovar a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, mas isso gera muito problema. Portanto, sugestão, cuide para que o patrimônio não se confunda entre pessoa física e pessoa jurídica, tá bom? Esse era o recadinho que eu ia deixar para vocês. Vá atrás, de repente, de abrir uma conta digital. Por que eu falei da conta digital? Porque normalmente a tarifa da conta digital é zero, é free, não tem tarifa. Eu uso conta digital na minha empresa, na Meta Sucessos. Nós usamos uma conta digital porque nós conseguimos fazer um monte de transações. Claro, a minha empresa, tudo que a minha empresa precisa, ela consegue com essa conta digital. Não vou citar o nome do banco aqui porque não tô ganhando nada com isso, né? Para fazer o marketing do banco. Mas, de qualquer forma, vale muito a pena você ir atrás se você pesquisar, tá bom? Então, fica a dica para vocês. Um ótimo dia para todos, uma ótima semana para todos e até a próxima. Beijo e bye bye!